A noite de 29 de novembro ficará marcada na sociedade sertanesina. Antônio Eduardo Toniello recebeu a condecoração maior do município, denominado como Padre Antônio de Oliveira, como também recebeu o título benemérito da Câmara Municipal de Sertãozinho. Assista agora os melhores momentos dessa solenidade. Atuados empresários do setor sucroenergético na região. O grupo também possui revendedoras de automóveis no interior do estado de São Paulo. Em números, somando as empresas do grupo, Toninho está à frente de mais de 6 mil empregados diretos, proporcionando assim o sustento de inúmeras famílias. Denominação ao Centro Administrativo da Cicobi Cocred e recebido premiação por estar entre os 100 mais influentes do agronegócio, evento realizado pela AgroWorld do Grupo Mídia, que contou com a presença de grandes personalidades do setor. Também é importante registrar que, além de sua destacada reputação no ramo empresarial, nosso homenageado se destaca igualmente por sua humanidade e compaixão, incansavelmente a inúmeras obras assistenciais, testemunho de seu coração generoso e altruísta. Todos diziam, Padre Antônio não é uma pessoa que vai ser enterrada. Padre Antônio é uma pessoa que nós vamos plantar, porque sempre foi uma árvore frutífera. De tal modo que eu convidaria agora, então, o Padre Sérgio da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde o Padre Antônio sempre ocupou aquele altar, e também, por ser essa uma raiz, uma árvore cristã, o nosso também pastor, para que estivesse aqui presente. Ele é presidente do pastor Cláudio, presidente do Conselho dos Pastores de Sertãozinho. Então, por favor, que vocês fizessem a entrega para a gente. Muito obrigado. Em agradecimento ao vereador Nanico, o senhor Antônio Toniello entrega um mimo. Antônio Eduardo Toniello Filho está com a palavra. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer e cumprimentar todas as autoridades aqui já citadas no cerimonial e também a abertura do presidente da casa, e todas as autoridades aqui, todos os vereadores. Primeiramente, agradecer pela votação que tiveram nos dois títulos. Eu queria também agradecer a todos amigos, companheiros que estão aqui hoje presentes. Isso é muito importante para nós, para nossa família. E também agradecer toda a nossa família que está aqui, meus tios, minhas tias, meus primos, que, graças a Deus, tudo que nós temos hoje é graças ao trabalho, não só do meu pai, mas de toda a minha família, dos meus tios, minhas tias, meus primos, companheiros, que toda a família é daquele jeito, E tem nossos problemas, mas lutamos para os mesmos princípios, que é o crescimento, geração de emprego, geração de renda. Então, para nós é uma gratificação muito grande ter vocês aqui hoje. Fiquei muito feliz de ver todos da família aqui. E também é uma grande honra, porque o vereador Nanico, que fez o autor dos dois títulos, ele me pediu para falar perante a família, Eu queria agradecer às minhas irmãs por confiarem muito em mim e me apoiarem bastante, por isso que eu estou aqui hoje. E eu até tenho protocolo aqui, formal para seguir, mas eu não vou seguir, não. Eu vou dar uma quebrada aqui, viu, presidente? Sei que você que manda. E chamar minha irmã Rita aqui, porque a Rita, quando o cerimonial me convidou para falar perante a família,
A Rita também, eu sei que ela queria fazer parte. Eu queria chamar a Rita para você vir aqui comigo, que é um prazer você estar aqui para falar. E nada melhor que ela para falar da família também, que a Rita tem um coração enorme. Obrigado, as mulheres que mandam, né? Eu queria cumprimentar o presidente. Obrigado, presidente, não, no seu nome, cumprimento os demais vereadores presentes. É uma honra estar aqui novamente com vocês. Deputado, né? Obrigada. Tem que visitar mais nossa cidade. Estou te esperando na STZ. Delegado, Plauto, prefeito, né? O prefeito, no nome do prefeito, parabenizo os demais. O Zé Aprígio está aí? O Zé, os ex-vereadores, tem ex-vereador aí, cumprimentá-los também. São esquecidos, né? Vereador é um cargo esquisito, né? A gente trabalha, toma porrada, depois é esquecido um pouco. É muito difícil falar do meu pai. Eu perguntei se o Zé estava, porque quando eu fui vereadora, uma das coisas que eu queria, e eu consegui como vereadora, era mudar, que a partir de 60 anos as pessoas pudessem receber homenagem. Por quê? Porque as pessoas recebem o nome de rua, ou recebem uma homenagem grande, aí o que acontece? Ninguém vem, ou seja, vem, a pessoa já faleceu e aqui em vida. Então, essa é uma homenagem que ela é diferenciada, porque tem a presença de todos. E isso, quem vive é ele, porque o autor é ele. Igual quando a pessoa ganha qualquer homenagem, o autor é em vida. E a Câmara Municipal, na época, conseguiu fazer isso, e eu acho que isso é diferente. A homenagem ela tem que ser em vida, ela tem que ser engrandecida quando você fala. Agora, falar dos meus pais é difícil, né? E, ao mesmo tempo, porque uma coisa que eu aprendi e tentei fazer no meu lado político, também fazendo parte da Câmara Municipal, foi honrar, foi ter integridade, foi não me despir em alguns momentos, quando eu falo despir na palavra, do meu caráter, da minha integridade, porque é assim que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. É que nem o Fred falou, é o exemplo, né? O exemplo a gente copia. Então, quando a gente copia, é nesse sentido. Eu gosto muito de falar, se eu ficar aqui, eu fico até amanhã. Só quero agradecer, né? Agradecer a todos pelo voto, agradecer meu irmão, no nome do meu irmão, meus primos, né? Minha família toda que eu vi aí, minha tia, meu tio. É tão bom, porque numa homenagem dessa a gente vê até a família, que às vezes a gente fica distante, né? Cada um fica de um lado, e não é porque a gente não quer, é porque a gente tem os compromissos, né? O Tirso, que também fez parte da nossa família, tem um carinho muito grande, né? Com os meus sobrinhos, que tenho meus sobrinhos aqui presentes, minhas irmãs, pastor, que também eu conheço de vários projetos, padre, que a gente vive gravando aí pela igreja, né, padre? E o Léo. Obrigada. Você quer falar? Então vai. Obrigada, viu, gente? Parabéns, pai. Rita. Parabéns, Rita. Não, eu vou seguir a formalidade. Assim, eu acho que todos já falaram aqui o que o meu pai é. Ele já demonstrou o que ele é como pessoa, como profissional, né? Um cooperativista nato, que isso é dele. Ele é o cooperativista não só na cooperativa, Copacesp, Cocred, Copersucar, na família, ele também é. Então, assim, é a vida dessa, e única. Então, todas as entidades que ele faz parte, hoje eu participo, e todas as entidades, eles perguntam dele. Né? O Toninho é um homem que fala pouco, que escuta bastante, por isso tem 2 ouvidos, né? Fala menos, tem uma boca. Fala pouco e, quando fala, é certeiro no que fala. Então, assim, tudo que ele é hoje, ele e minha família, meus tios, meus primos, a gente tem exemplo deles, principalmente do meu pai, que está aí à frente, sempre esteve à frente desse cooperativismo todo, e para nós é muito importante. E falar o que do senhor, né, pai? O senhor é um orgulho, que o senhor já mostrou o que você é. E falar que esse jeito dele carrancudo, parece que ele é carrancudo, aquela carona braba, mas no fundo quem é braba é a véia lá, é a Nelly. Porque ele é muito à frente do seu tempo. Tem Facebook, tem Instagram, tem um WhatsApp, mas não responde. Eu até falei para o Gabriel da Cocred, falou, não adianta que ele não responde, mas vê tudo.
E às vezes em quando eu levo fumo, por causa desse tal de Instagram, que um dia ele viu minhas irmãs do Instagram, as duas aqui que eu não posso falar, e ele deu aquela leve fumada dele de aquela classe. E elas vieram e falaram assim para mim: seu fofoqueiro, você que contou para o pai que nós estava a tal lugar. Então, assim, não é ele que viu. Então, assim, meu pai é aquele jeito dele, aquele homem que vê a curva, um homem que, junto com seus irmãos, sempre foram empreendedores, mas, no fundo, ele, como pai, é um pai, assim, sempre trabalhou bastante, sempre chegou tarde em casa, mas sempre deu exemplo para nós. É um exemplo de respeito, dedicação à família, e é um respeito que é um exemplo que a gente segue muito. Então, assim, pai, falar que esse orgulho que a gente tem do senhor e da mãe, da minha mãe, tem uma mulher do seu lado, uma mulher que também que eu só escuto ele falar assim: tua mãe nunca ligou para nada, nem para fazer cabelo, nem para comprar bolsa. Minha mãe nunca foi no shopping. Aí ele fala assim: o único custo que tua mãe deu para mim foi nas campanhas dela, que eu tinha que pagar as campanhas. Então, assim, mas foi. E se deixar, saia de novo. Então, incrível que pareça, minha mãe, meu pai é um cara que foi candidato agora a vice-prefeito, né, contra o doutor Wilson, que como eu falo, foi uma campanha, fomos adversários e hoje estamos aqui defendendo a cidade, como nós, como empresários, e também o doutor. Mas foi uma campanha que a gente sabia, e são coisas que a gente, né, falar em política, que tem o tempo, né? Mas desde 74, 78, quando meu pai queria ser candidato a prefeito, e ele era a Arena, e até hoje, que é o PP, contra o MDB, que na época não conseguiu ser candidato pela Arena, e quem foi candidato pela Arena foi o Arnaldo Bonini, é isso, Mazer? Bigode. Hã? Era sublegenda, né? Então, desde aquela época, em 82 foi candidato, perdeu a eleição, em 88 veio grande chance de ganhar a eleição, mas naquela época a gente estava montando a Viral, que em 84, né, então ele perdeu toda a vontade de ser candidato naquela época, em 86, que já era uma outra eleição, uma outra política, e minha mãe, em 82, quando fazia com eles campanha, ela que fazia a campanha mais para ela, acho que no fundo, ela estava pensando em ser candidata a vereadora e prefeita, querendo dar um balão no meu pai já dentro naquela época. 82, mãe, eu lembro, tinha 9 anos. Então, assim, e eu só queria passar rápido, porque tem tantas coisas rápidas que a gente tem que lembrar na nossa família, do meu pai, né? Falar uma coisa bem de quando a gente era criança, ele chegava bem tarde em casa, eu lembro que estavam todos nós lá, não sei quem tinha feito a arte, não sei se era Solange, como sempre, e mais um. Mas aqui, aí ele colocou as 3, tirou a cinta e começou a bater nas 3. E eu lembro que eu estava atrás, eu estava rindo, mas eu não tinha feito nada. Ele olhou e deu também. Nossa, que ela não esqueço até hoje. São coisas que a gente esquece, né? Mas que assim, sempre daquele jeito, mas sempre uma pessoa muito boa de coração. E eu queria fazer uma passagem, então o Nutinho está aqui. Quando meu pai foi candidato a vice-prefeito, foi muito difícil para nós. E a gente foi muito crucificado, nós, não na campanha, a campanha faz parte. Mas na época, eu e minhas irmãs me pressionaram muito, quando meu pai catou Covid, uma Covid muito forte. E eu lembro que ele estava no leito do hospital, e eu cheguei para ele e falei assim, tá eu e ele, que eu tinha acabado de ter tido Covid, eu falei assim para ele: pai, nós não registramos candidatura, o senhor tem chance ainda de desistir, porque o senhor não vai ter condições de ser candidato. Até o doutor José Guilherme falou assim: nós vamos ter que levar teu pai para São Paulo, porque se ele ficar aqui ele não vai aguentar. E eu virei para ele deitado, ele não conseguia nem conversar comigo. Eu falei assim: pai, vamos desistir. Ele virou e falou assim para mim: eu não vou deixar o grupo, eu não posso deixar o grupo, eu não estou morto, eu não desisto quando eu morrer, e eu não estou morto, eu vou continuar. Então, graças a eles, nós tivemos uma campanha, perdemos, que faz parte, ganhar e perder faz parte, mas levamos os vereadores, está aqui o Babá, e outros vereadores, Mortadela, o Mazer, e toda a coligação do PV, né, Renatinho, que
parte, então ajudou a levar os partidos naquela época. E meu pai praticamente nem foi votar, ele só foi votar, não conseguiu. Então, assim, foi uma campanha recente, mas foi muito, no fundo, gratificante, que foi uma luta muito grande, e vencemos, estamos aqui, hoje está recebendo esse prêmio, Nanico, muito obrigado, e falei demais. Abraço. Graças a tudo que nós temos hoje. E nada melhor que ela para falar da família também, que a Rita tem um coração enorme. Obrigado, as mulheres que mandam, né? Eu queria cumprimentar o presidente. Obrigado, presidente, não, no seu nome, eu cumprimento os demais vereadores presentes. É uma honra estar aqui novamente com vocês. Deputado, né? Obrigada. Tem que visitar mais nossa cidade. Estou te esperando na STZ. Delegado, Plauto, prefeito, né? O prefeito, no nome do prefeito, parabenizo os demais. O Zé Aprígio está aí, os ex-vereadores, tem ex-vereador aí, cumprimentá-los também. São esquecidos, né? Vereador é um cargo esquisito, né? A gente trabalha, toma uma porrada, depois é esquecido um pouco. É muito difícil falar do meu pai, eu perguntei se o Zé estava, porque quando eu fui vereadora, uma das coisas que eu queria, e eu consegui como vereadora, era mudar, que a partir de 60 anos as pessoas pudessem receber homenagem. Por quê? Porque as pessoas recebem o nome de rua ou recebem uma homenagem grande, aí o que acontece? Ninguém vem, ou seja, vem, a pessoa já faleceu e aqui em vida. Então, essa é uma homenagem que ela é diferenciada, porque tem a presença de todos. E isso, quem vive é ele, porque o autor é ele. Igual quando a pessoa ganha qualquer homenagem, o autor é em vida. E a Câmara Municipal, na época, conseguiu fazer isso, e eu acho que isso é diferente. A homenagem ela tem que ser em vida, ela tem que ser engrandecida quando você fala. Agora, falar dos meus pais é difícil, né? E, ao mesmo tempo, porque uma coisa que eu aprendi e tentei fazer no meu lado político, também fazendo parte da Câmara Municipal, foi honrar, foi ter integridade, foi não me... despir em alguns momentos, quando eu falo despir na palavra, do meu caráter, da minha integridade, porque é assim que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. É que nem o Fred falou, é o exemplo, né? O exemplo a gente copia. Então, quando a gente copia, é nesse sentido. Eu gosto de agradecer, né? Agradecer a todos pelo voto, agradecer meu irmão, no nome do meu irmão, meus primos, né? Minha família toda que eu vi aí, minha tia, meu tio. É tão bom, porque na homenagem dessa a gente vê até a família, que às vezes a gente fica distante, né? Cada um fica de um lado, e não é porque a gente não quer, é porque a gente tem os compromissos, né? O Tirso, que também fez parte da nossa família, tem um carinho muito grande, né? Com os meus sobrinhos, que tenho meus sobrinhos aqui presentes, minhas irmãs, pastor, que também eu conheço de vários projetos, padre, que a gente vive gravando aí pela igreja, né, padre? E o Léo. Obrigada. Você quer falar? Então vai. Obrigada, viu, gente? Parabéns, pai. Rita. Parabéns. Vamos seguir formalidade. Assim, acho que todos já falaram aqui o que o meu pai ele demonstrou o que ele é como pessoa, como profissional, né? Um cooperativista nato, que isso é dele. Ele é o cooperativista não só na cooperativa, Copacesp, Cocred, Copersucar, na família, ele também é. Então, assim, é a vida dessa, e única. Então, todas as entidades que ele faz parte, hoje eu participo, e todas as entidades, eles perguntam dele. Né? O Toninho é um homem que fala pouco, que escuta bastante, por isso tem 2 ouvidos, né? Fala menos, tem uma boca. Fala pouco e, quando fala, é certeiro no que fala. Então, assim, tudo que ele é hoje, ele e minha família, meus tios, meus primos, a gente tem exemplo deles, principalmente do meu pai, que está aí à frente, sempre esteve à frente desse cooperativismo todo, e para nós é muito importante. E falar que... Falar o que do senhor, né, pai? O senhor é um orgulho, que o senhor já mostrou o que você é. E falar que esse jeito dele carrancudo, parece que ele é carrancudo, aquela carona braba, mas no fundo quem é braba é a véia lá, é a Nelly. Porque ele
Ele é muito à frente do seu tempo. Tem Facebook, tem Instagram, tem um WhatsApp, mas não responde. Eu até falei para o Gabriel da Cocred, falou, não adianta que ele não responde, mas vê tudo. E às vezes, quando eu levo fumo, por causa desse tal de Instagram, que um dia ele viu minhas irmãs do Instagram, as duas aqui que eu não posso falar, e ele deu aquela leve fumada dele com aquela classe. E elas vieram e falaram assim para mim, seu fofoqueiro, você que contou para o pai que nós estava a tal lugar. Então, assim, não é ele que viu. Então, assim, meu pai é aquele jeito dele, aquele homem que vê a curva, um homem que, junto com seus irmãos, sempre foram empreendedores, mas, no fundo, ele, como pai, é um pai, assim, sempre trabalhou bastante, sempre chegou tarde em casa, mas sempre deu exemplo para nós. É um exemplo de respeito, dedicação à família, e é um respeito que é um exemplo que a gente segue muito. Então, assim, pai, falar que esse orgulho que a gente tem do senhor e da mãe, da minha mãe, tem uma mulher do seu lado, uma mulher que também que eu só escuto ele falar assim, tua mãe nunca ligou para nada, nem para fazer cabelo, nem para comprar bolsa, minha mãe nunca foi no shopping. Aí ele fala assim, o único custo que tua mãe deu para mim foi nas campanhas dela, que eu tinha que pagar as campanhas. Então, assim, mas foi. E se deixar, sair de novo. Então, é incrível que pareça, meu pai é um cara que foi candidato agora a vice-prefeito, né, contra o doutor Wilson, que como eu falo, foi uma campanha, fomos adversários e hoje estamos aqui defendendo a cidade, como nós, como empresários, e também o doutor. Mas foi uma campanha que a gente sabia, e são coisas que a gente, né, falar em política, tem o tempo, né? Mas desde 74, 78, quando meu pai queria ser candidato a prefeito, e ele era a Arena, e até hoje, que é o PP, contra o MDB, que na época era o Trigo, 78, é isso, Fabiano? Era o Trigo, e do nosso lado, ele queria ser candidato pela Arena e não conseguiu, porque naquela época era só 2, não conseguiu ser candidato pela Arena, e quem foi candidato pela Arena foi o Arnaldo Bonini, é isso, Mazer? Bigode. Hã? Era sublegenda, né? Então, desde aquela época, em 82 foi candidato, perdeu a eleição, em 88 veio grande chance de ganhar a eleição, mas naquela época a gente estava montando a Viral, que em 84, né, então ele perdeu toda a vontade de ser candidato naquela época, em 86, que já era uma outra eleição, uma outra política, e minha mãe, em 82, quando fazia com ele as campanhas, ela que fazia a campanha mais para ela, acho que no fundo, ela estava pensando em ser candidata a vereadora e prefeita, querendo dar um balão no meu pai já dentro naquela época. 82, mãe, eu lembro, tinha 9 anos. Então, assim, e eu só queria passar rápido, porque tem tantas coisas rápidas aqui que a gente tem que lembrar na nossa família, do meu pai, né? Falar uma coisa bem de quando a gente era criança, ele chegava bem tarde em casa, eu lembro que estavam todos nós lá, não sei quem tinha feito a arte, não sei se era Solange, como sempre, e mais um. Mas aqui, aí ele colocou as 3, tirou a cinta e começou a bater nas 3. E eu lembro que eu estava atrás, eu estava rindo, mas eu não tinha feito nada. Ele olhou e deu também. Nossa, que ela não esqueço até hoje. São coisas que a gente esquece, né? Mas que assim, sempre daquele jeito, mas sempre uma pessoa muito boa de coração. E eu queria fazer uma passagem, então o Nutinho está aqui. Quando meu pai foi candidato a vice-prefeito, foi muito difícil para nós. E a gente foi muito crucificado, nós, não na campanha, a campanha faz parte. Mas na época, eu e minhas irmãs me pressionaram muito, quando meu pai catou Covid, uma Covid muito forte. E eu lembro que ele estava no leito do hospital, eu cheguei para ele e falei assim, tá eu e ele, que eu tinha acabado de ter tido Covid, eu falei assim para ele, pai, nós não registramos candidatura, o senhor tem chance ainda de desistir, porque o senhor não vai ter condições de ser candidato. Até o doutor José Guilherme falou assim, nós vamos ter que levar teu pai para São Paulo, porque se ele ficar aqui ele não vai aguentar. E eu virei para ele deitado, ele não conseguia nem conversar comigo. Eu falei assim, pai, vamos desistir. Ele virou e falou assim para mim, eu não vou deixar o grupo, eu não posso deixar o grupo, eu não estou morto. Ele falou assim, eu só desisto quando eu morrer. E eu não estou morto e vou continuar. Então, graças a eles, nós tivemos uma campanha, perdemos, que faz parte, ganhar e perder faz parte, mas
levamos os vereadores, está aqui o Babá, e outros vereadores, Mortadela, o Mazer, e toda a coligação do PV, né, Renatinho, que parte, então ajudou a levar os partidos naquela época. E meu pai praticamente nem foi votar, ele só foi votar, não conseguiu. Então, assim, foi uma campanha recente, mas foi muito, no fundo, gratificante, que foi uma luta muito grande, e vencemos, estamos aqui, hoje está recebendo esse prêmio, Nanico, muito obrigado, e falei demais. Abraço. Passo a palavra agora para o nosso querido amigo Tirso. Boa noite a todos. Uma grande alegria, Toninho, estar aqui. Cumprimento o nosso presidente da Câmara, doutor Fernando, o Nanico, que fez a propositura do título, e também o nosso querido prefeito, Wilson, que tem feito um belíssimo trabalho junto com a Câmara Legislativa de Sertãozinho. A união que faz e a diferença que faz o município é a união do Executivo com o Legislativo. Eu agradeço a Deus de estar aqui hoje, porque eu aprendi muito com a família Toniello. A Ritinha falou que eu era da família, eu considero da família, viu, Ritinha? Não saí da família, não. Eu considero o Toninho e a Dona Nelly como meus segundos pais. Quero aqui cumprimentar a Cláudia, em nome de todas as mulheres aqui, e dizer da grande importância da transformação. Eu aprendi a conhecer a família Toniello pelo vô Eduardo. O Eduardo, pai do Toninho, foi um grande símbolo para mim. Foi o meu grande amigo, depois que eu conheci o Toninho, a Dona Nelly, mas o vô Eduardo foi muito especial. E ele trouxe realmente a grande linha mestre, onde hoje o que o senhor vem pelo Toninho, pelo vô Eduardo, como o Zé Pedro está aqui, saudoso Renato, saudoso Valdemar, que não estão aqui conosco, mas tenho certeza que o nosso padre Antônio, que não está, que fez o batizado dos meus filhos, como Deus está aqui abençoando esse momento tão importante. Toninho foi realmente um transformador de vidas, como também de tecnologia. Na Ortovel, fez a grande diferença e construiu o caminhão de transporte de cana 2422. Foi construído dentro da Ortovel, dentro da usina Viralco. Foi a grande transformação e que foi um campeão de vendas de caminhões do Brasil, foi constituído aqui em Sertãozinho. E Toninho é tão imaginário que na época que a Dona Nelly foi candidata, a Dona Nelly virou e falou assim: Toninho, seja você o candidato. O Toninho falou assim: não é na minha época, agora é tua vez. Vá você, que eu estarei ao seu lado, batalhando para que a gente possa fazer a nossa cidade diferente. Isso é tão importante, tão válido, que o Toninho não mudou da cidade. A família não mudou da cidade, como muitos outros saíram de Sertãozinho e foram para Ribeirão Preto e deixaram a cidade. Não, eu nasci, eu faço desenvolvimento, eu acredito no meu município, eu transformo o meu município e ajudo socialmente o meu município. Esses são valores que, quando o Toninho recebeu a menção do Papa João Paulo II por ter ajudado a construir a nossa igreja Santa Luzia, é algo muito importante que hoje, Márcio, ao fazer essa referenda do padre Antônio, vem culminar com essa mensagem que o nosso Papa, querido Papa, Santo Papa, realmente encaminhou ao Toninho. Dona Nelly é uma mulher ímpar, uma mulher que estimula. Por isso que eu sempre disse e sempre falei, Tonho, que o homem que tem o sucesso tem a sua mulher ao lado e vice-versa. Não existe atrás ou na frente, são unidos. Por isso que a família é unida. O senhor deu um exemplo de vida para todos nós. A união da família, a união dos amigos, a união da legitimidade, da integridade. Quando o Toninho, Dona Nelly falam, pode chover que não vai mudar. Isso chama-se integridade, propositura de uma mudança de sociedade. Léo, esses são os valores maiores que nós temos, principalmente vocês, políticos, que vocês nos representam,
que vocês são a nossa extensão de esperança, que é fundamental para que a gente possa transformar, prefeito Wilson, a nossa sociedade, a nossa responsabilidade social. Quando fez todo esse trabalho, quando começou inicialmente o Toninho a fazer um trabalho posteriormente para ajudar o Hospital do Amor, eram valores pequenos. Na época, era o que? R$100 mil, R$120 mil quando começamos, hoje são milhões. Mas por quê? Integridade, acreditar nas pessoas, transformar as pessoas. Quando nós tivemos o maior momento difícil do sistema Proálcool, fechamos a feira AgriShow para mostrar para o governo federal que estava tendo coisa errada. E mesmo assim, montou-se a Associação dos Municípios Sucroalcooleiros do Estado de São Paulo. E a dona Nelly foi a presidente de honra. Mas, por intermédio do Toninho, conseguimos fazer a divisão do ICMS da cana, que anteriormente ia toda para o Paulínia. Estava tendo o maior desemprego na nossa cidade e na nossa região. Mas Toninho segurava e não dava desemprego. Ele, Zé Pedro, não deixava desempregar as pessoas da Santa Inês e da Viralco. Mas fomos na luta, fomos nas indústrias automobilísticas para pedir para que continuasse os carros a álcool. Não era flex, era carro a álcool. A única montadora que deixou e manteve os carros a álcool foi a Volkswagen. Mas nós precisávamos de 96 municípios unidos com a Percana, onde nós lançamos essa associação dos municípios para que cada prefeito, Cal está aqui, cada prefeito comprasse 1 ou 2 carros para que aquela indústria pudesse voltar na linha de montagem. Isso é visionário, isso é lutar por uma sociedade. Sociedade precisa mudar com determinação, com união, com vontade. Nós não temos tempo na nossa vida. A vida ela tem de ser construída positivamente, unido. Porque tem muitas pessoas necessitando dos nossos trabalhos, das nossas dedicações para transformar a vida de um jovem, para transformar a sociedade, principalmente na saúde, que o doutor Wilson conhece. Toninho ajudou a criar a UTI, junto com a dona Nelly, quando prefeita, a UTI da Santa Casa, como a UTI também do Hospital Canavieiro. Isso é fundamental. O Sertãozinho não tinha UTI. Nós tínhamos de pedindo benção para Ribeirão Preto. Está aqui o Maurício, com muito respeito, o nosso vereador, o Igor, mas nós tínhamos de entrar na fila para levar um doente nosso para Ribeirão Preto, porque não tínhamos UTI. Fomos lutar, fomos dedicar, transformar, isso se chama dedicação de uma família. E é por isso que o respeito de família é muito grande. E eu fico aqui emocionado, porque são esses valores que mudam a sociedade. De vereador, de prefeito e da sociedade se unam para transformar a sociedade. A FenaSuco era suco álcool, tinha acabado. Nós tínhamos perdido a feira aqui. Voltamos do zero a suco álcool. Hoje, olha aí, a maior feira sucroalcooleira do mundo. Nós tínhamos perdido. O Nenico sabe disso. São momentos de transformações, num momento difícil da administração, momento que não tínhamos recurso e que precisávamos, sem dúvida nenhuma, fazer essa transformação. Então, eu agradeço a Deus por ter passado pela família do senhor. Agradeço a Deus de estar esse momento sagrado, em nome do meu querido vô Eduardo. Que Deus abençoe o senhor por essa ilustre homenagem que o senhor recebe aqui da Igreja Câmara Municipal. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, tio. A palavra, nosso querido padre, por gentileza. Eu cumprimento em nome de Deus todos vocês, porque em Deus somos todos irmãos. Amém. E Jesus, durante a sua missão entre os discípulos, ele tentou de todas as maneiras mostrar que a realidade do reino de Deus não era um lugar geográfico, mas sim um estado de espírito. Na tentativa de que eles pudessem, então, encontrar-se consigo mesmo, ele contou várias parábolas. E me lembrando
diante de tudo que nós vimos, a parábola dos talentos, quando o patrão resolve entregar seus bens a 3 empregados. Ao primeiro ele dá 5, ao segundo ele dá 3 e ao terceiro ele dá 1. O foco da parábola se torna o terceiro, porque na verdade foi o único que, com medo do patrão, não multiplicou os seus talentos, enterrou. É aquela pessoa que diz assim: olha, mas eu sou bom, mas não faço mal a ninguém, mas é omisso. Mas talvez aqui a parábola se encaixe mais perfeitamente no primeiro operário, né? No primeiro empregado. E como o seu Toninho recebeu de Deus talentos e multiplicou, como nós estamos vendo. Que Deus continue te abençoando, Toninho, que você continue multiplicando os talentos que Deus te deu e que nós possamos continuar saboreando de todo esse teu trabalho, de todo esse teu empenho. Que Deus te proteja, que Nossa Senhora continue te cobrindo com o seu manto materno. Parabéns. Obrigado, Padre. Com a palavra, Padre Washington. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, ao Toninho, dona Nelly, muito obrigado pelo carinho. Estou extremamente feliz de poder estar aqui, participar dessa homenagem. As palavras do pastor e do padre também foram bem pontuais, que a graça de Deus nos acompanhe. E seu Toninho multiplicou de verdade os seus talentos, e eu vejo no seu Toninho uma pessoa, um líder, né? Então acho que essa graça é concedida também pela luz e pela força do Espírito Santo. O homem que se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, ele transforma a sua realidade. E ele faz isso muito bem. A presença dele é muito imponente, importante. A sua figura é muito importante para a nossa sociedade e também para as pessoas que convivem com o Senhor. A sua caridade, a caridade que o Senhor faz é incrível. E transforma mesmo todos os lugares. Então, eu agradeço a Deus, peço muita saúde ao Senhor, à sua família, que todos os projetos que o Senhor plantou possam ser espelhados a outras pessoas. Que Deus os abençoe e muito obrigado. A palavra agora está com o nosso querido vereador Nanico Maser. O Tonho que caminhou comigo esses dias para me entender a grandiosidade dessa pessoa maravilhosa que é o Toninho Tonello, homenageado de hoje. Padre Sérgio, obrigado por atender o nosso convite. O senhor sabe o quanto o senhor representa na igreja, que é o Marco Zero de Sertãozinho, igreja dedicada por Malaquias Pedroso, a Nossa Senhora Aparecida, o qual o senhor tanto trabalha, tanto ama, tanto respeita e tanto divulga. Obrigado mesmo pela presença do senhor. O senhor, na minha vida, é uma graça. Muito obrigado. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Padre Washington, gritei o seu nome aqui, o senhor tinha saído, está voltando, muito obrigado. É filho de Sertãozinho também, eu tive orgulho, a honra de dar o título de cidadão sertanejeiro Padre Washington, e a medalha, nossa condecoração maior do município, foi para o Padre Sérgio também. Tirso, prazer vê-lo aqui. E vou passar aqui falando do Tirso, quando o Tirso nos procurou, e Nelly, Tirso, a administração toda da Nelly, teve a ideia de colocar culturalmente, inclusive, para se entender bem, a imagem de Nossa Senhora Aparecida na entrada da cidade, abençoando a cidade. Foi realmente um evento que nos marcou muito e foram deles essa atitude. Queria agradecer aos nossos visitantes, todos. Vocês estão aqui numa casa que abriga 400 pessoas, hoje lotada, e é um prazer cada visitante estar aqui. Seu cumprimento ao Tonello, quero cumprimentar também aqui o Zé Pedro, que estudou comigo lá no Winston Churchill, uma pessoa fantástica e também que tanto produziu. Olha, os homens são feitos de histórias. Os vereadores dessa Casa de Leis estão colaborando hoje, nessa noite, com a construção de uma das mais lindas páginas da história de nossa cidade. Uma história advinda de um homem do campo. Mas não podemos esquecer os melhores exemplos, não podemos esquecer de contar aqui nessa noite de hoje, na Câmara Municipal, o exemplo que está sendo dado, sempre foi dado nessa cidade por Antônio Eduardo Tonello. Um homem que nasceu, eu fui ver com o Tonho, em um sábado, dia 19 de outubro, ano 40. O Brasil passava pelo Estado Novo. O governador era Getúlio Vargas.
Não existia câmaras municipais abertas, porque de 37 a 45 as câmaras municipais foram extintas. E o prefeito de Sertãozinho era Guilherme Schmidt. E a música que mais cantava na época, nos anos de 1940, era Mamãe Eu Quero, música de carnaval. E foi nesse clima que Toninho Tonello nasceu. Eu procurei lá atrás e teve um amigo meu da Academia de Letras que me trouxe a notícia aqui. Vamos lá. O senhor Eduardo Tonello, industrial nesse município, e sua excelentíssima esposa, Dona Amélia Vanzella, tem o dever e a honra de homenagear, nesse dia 19 do corrente, com o nascimento de mais um filhinho, que receberá o nome de Antônio Eduardo. Está gravado lá, os seus pais, Toninho, mandaram por essa notícia do nascimento de um filhinho, que era justamente o senhor. E nascia, então, nesse ano de 1940, John Lennon, que construiu os Beatles. E também tem aqui um dado importante, que graças aí, Padre Sérgio, um apoio do Padre Sérgio, eu consegui algo que diz o seguinte: ano 40, 1940, dia 13, mês, dezembro, 13 de dezembro de 1940. O senhor se lembra, senhor Toninho Tonello, de um senhor chamado Severino Segato e Dona Lídia Tonello foram seus padrinhos de batismo. O senhor e o senhor foi batizado nesse dia na igreja aqui, que o Padre Sérgio hoje é padre. Isso eu procurei, e o dia do batismo é uma nova vida que começa para todos nós, e eu fiz questão de aqui, então, estar mencionando isso. Esse filhinho, então, citado pelo jornal, se tornou um homem de bem, e que escolheu a cidade em que nasceu para investir, morar e criar nela os seus filhos. E o nosso Toninho Tonello é hoje uma referência no agronegócio, porque antes de ser grande, ele trabalhou no rodapé do campo, onde nasce o alimento de um povo. Calçou sua botina e ia trabalhar como lavrador. Um cidadão, Léo, que aprendeu na prática como administrar o engenho de aguardente, que com o seu trator arou a terra, carregou o cano em seu Chevrolet e no seu Ford 46, ajudou a plantar e a colher amendoim e arroz, e que teve a maestria, com o passar de sua idade, de jovem para adulto, de junto com os seus irmãos, e cito aqui o Zé Pedro, de afiar a sua inteligência, testemunhando, hoje os dois, o sucesso da primeira safra da destilaria Viralco, a produção de quase 31 milhões de litros de aguardente. E aí chega também a cogeneração da energia elétrica para da CPFL, e hoje é uma dos maiores geradores da nossa região. E isso tem um nome: trabalho, é o acordar cedo, é isso que chamamos de produzir, gerar empregos, gerar riqueza para o município e para o país. Falando em empregos, em 2021, de cada 3 trabalhadores brasileiros, 1 estava no agronegócio. Ser cooperado, ser presidente, fundar a Cocred, ser líder do setor sucroalcooleiro é consequência de ser um sertanezino da Gema, é emprestar o seu nome para denominar o centro administrativo da Cicobi, Cocred. Esse nome foi lá por gratidão a ele por tudo que ele fez. E aí, aqui dessa tribuna, eu pergunto: como uma casa de leis, que representa o norte, o sul, o leste, o oeste de uma cidade, a cidade de Antônio Malaquias Pedroso, poderia ficar sem registrar a história de um cidadão como esse? Seria quase impossível deixar passar em branco, não registrar o que Toninho Tonello fez e está fazendo por Sertãozinho. O mundo girou, as cidades cresceram, e por causa de pessoas como Toninho Tonello, o agronegócio brasileiro é um orgulho para as outras nações. Hoje, uma implantação de amendoim, eu estava lendo, é uma coisa impressionante. Plantação de amendoim, de soja, de milho,
hoje na modernidade, vai colhendo na frente e já vem um trator repleto de tecnologia plantando outro tipo de semente atrás. O Brasil tem biotecnologia para 12 meses por ano, no agronegócio principalmente. Na última FenaSucro, os hotéis de Sertãozinhos lotaram, todos eles, e já para o ano que vem já estão quase sempre lá reservados. Falta comida, não é só no Brasil, falta comida no mundo. E o Brasil, que poderá sustentar o mundo. Em 2032, diz aí daqui 8 anos, portanto, apenas, 65% da soja vendida no mundo será brasileira. 40% do açúcar vendido para o mundo será brasileiro. 30% do café vendido para o mundo será brasileiro. 30% da carne bovina estará na mesa da população no mundo inteiro. E 35% da carne de frango será vendida para o mundo inteiro. Enfim, aquele homem que eu falei aqui, que nasceu em 1940, em um dia de sábado, está ajudando isso a acontecer. Nós estamos ajudando, fazendo aqui um registro dessa história de Toninho Tonello, porque o Toninho Tonello é um artista da terra. Ele usa o verde da cana para que floresça o verde da esperança. Então, Toninho, aqui eu só tenho de agradecê-lo. Quanta honra poder dedicar essas duas homenagens ao senhor. Uma que é a que todos nós estamos aqui sabendo, que é a condecoração maior do município, Padre Antônio de Oliveira, que poucos receberam, muitos receberão. E a outra é pelos benefícios que o senhor faz, pela caridade praticada, por tudo isso, enfim. Então, muito obrigado pela presença do senhor, de toda a família do senhor aqui, e nós estaremos sempre agradecidos pela honra que nós tivemos aqui de poder estar participando dessa sessão, que eu sei será inesquecível. Obrigado a todos. Parabéns, Anico. Emocionado, senhor Toninho Tonello faz os agradecimentos. Não, ele não quer que eu fale, ele falou assim que eu falo besteira, que não é para mim falar o que aconteceu entre nós dois esses 58 anos, mais 5 anos de namoro, né? Gente, boa noite a todos. Falado agora para frente, acho que falar alguma coisa eu posso incrementar. Acho que não tem mais nem jeito, né? Que já falaram tudo, já falaram, falaram dos meus negócios, do meu sucesso, né? Do meu sucesso como empresário. Então, gente, primeiro eu quero cumprimentar aqui o pessoal da mesa. Eu quero comentar em nome do Anico, que é o autor, né, desse projeto de lei, a todos os vereadores aqui presentes que apoiaram unanimemente a proposição do título. Quero também comentar aqui, Padre Sérgio, há muitos anos a gente tem um relacionamento muito forte com a nossa igreja. Quero cumprimentar o pastor, que eu fiquei conhecendo hoje, meu pastor. Isso também. Obrigado por ter vindo. Igor, Padre Washington, nosso presidente da OAB. Gente, eu acho que, primeiro, eu gostaria de... Aqui eu vou falar mais de agradecimento, né? Porque falar alguma coisa assim agora fica até difícil. Quero, primeiro, repartir todas essas homenagens que fizeram para mim com meus irmãos. Eu perdi 2 irmãos já, que não faz muito tempo, o Renato e o Valdemar. Está eu e o Zé Pedro hoje, bem dizer, no nosso conselho da nossa empresa, do nosso negócio. Então, eu quero cumprimentar todos e repartir todo esse sucesso que vocês falaram aí. Eu sozinho não faço nada e acho que ninguém faz nada sozinho. Então, eu sempre tive um apoio muito grande dos meus irmãos e acho que eu fiz jus, né, a confiança que eles depositaram em mim. Eu acho que eu sempre fui um sócio que respeitou sempre nosso sócio, e isso aí trouxe um certo impulso no nosso negócio. Eu quero também repartir
esse título com nossos colaboradores. Nenhuma empresa cresce se não tiver colaborador, né, à altura, e isso, graças a Deus, vocês sabem que hoje eles acabaram de falar aí, esses 6 mil funcionários, é claro que nós temos um pessoal de apoio muito forte, e esse pessoal que faz a coisa acontecer. Por isso que a gente consegue crescer. Então, dentro da Copercana, a mesma coisa, nós sempre tivemos um quadro de colaboradores que fez acontecer. Copercana, nenhum diretor faz nada sozinho, nenhum diretor consegue. O diretor precisa dar orientação, precisa dar tranquilidade, precisa dar segurança. É isso aí que a gente precisa. Quem faz acontecer é os colaboradores. Então, eu quero dividir todo esse sucesso, né, esse sucesso das nossas empresas, e, inclusive, eu quero incluir nisso a Copercana, que eu sou um cooperado, e sou um cooperado desde 68, se não me falha a memória. Eu acho que esse sucesso sempre dependeu dos nossos cooperados. Então, mais uma vez, eu acho que a gente como empresário tem sempre que respeitar quem trabalha com nós, ter a humildade de saber atender os nossos colaboradores. Não pode hoje você virar as costas porque você é o patrão. Acho que o patrão tem que ter humildade. Eu, graças a Deus, sempre tive. Tenho uma família fantástica, meus filhos, meus netos, né? Eu tenho os 6 filhos. Para mim é um motivo de muita alegria, porque eu acho que criar uma família hoje é bastante difícil. Eu fui uma pessoa bastante ausente, né? Porque corri atrás dos negócios, e quem corre atrás do negócio viaja muito, para pouco em casa. Então, eu tive a felicidade de ter uma esposa igual a dona Nelly, e a dona Nelly deu conta do recado, sempre soube respeitar os meus horários de chegar em casa, porque a gente, além de tudo, acho que foi até falado do meu currículo aí, né? Eu fui presidente do Sertãozinho uns 4 anos, né? Eu peguei o Sertãozinho no Amador e deixei ele lá na campeão da 2ª divisão. Então, tudo isso aí, eu saía, às vezes, de sábado com o time, voltava no domingo. Então, você vê, eu tive essa vida, mais ou menos. É uma vida que a Nelly foi o meu braço direito e o meu braço esquerdo. E ela, bem dizer, na época, ela foi mãe e pai dos meus filhos, né? Graças a Deus, acho que todos os meus filhos aí têm um grande respeito por todos, e eu tenho um respeito por eles. Eles são o meu orgulho, né? Hoje, porque se eu tenho alguma coisa, eu quero largar para os meus filhos, para os meus netos. Eu tenho certeza que qualquer cidadão é assim. Então, isso aí enche a gente de alegria. A dona Nelly, eu acho que, como esposa, o Antônio Eduardo até falou, né, que ela é a mulher mais econômica que existe. Ela não tem vaidade para nada, para carro, para sapato, para bolsa, para nada. E a única despesa que eu falei um dia para eles, né, ele falou aí que foi quando ela foi candidata para vereadora 2 vezes, né, e como para prefeita, né. Acho que a gente investiu um pouco mais para prefeita, mas com muita alegria, porque nós ganhamos a eleição. É claro que foi apertado, mas foi uma eleição difícil, né. Então, acho que tudo isso aí são coisas da vida, né, que a gente veio fazendo acontecer na política, fazendo acontecer nos negócios da gente, fazendo acontecer na Copercana. Tudo isso aí é uma trajetória, né, que a gente acostumou, e que isso aí acabou vindo dando certo, pelo empenho, pelo trabalho. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus pela sempre a saúde que me deu, saúde para minha esposa, saúde para meus filhos, saúde para meus irmãos.
Eu só levei azar de perder 2 irmãos agora com Covid, né, que faz 2 anos, né, por aí nem 2 anos. Então, graças a Deus, estamos todos aí com saúde. E tenho ainda a minha irmã Inês, que deve estar aqui presente, minha irmã Anita e o Zé Pedro. E nós ainda somos um quarteto. Sobrou dos 10, estamos em 4. E isso aí vai ser o que vai acontecendo. A gente sabe que isso vai acabando a família e vai ficando a outra família, né? A gente sabe que a vida aqui é uma passagem, é um grande legado que eu quero largar para os meus filhos, para os meus sobrinhos, inclusive para os colaboradores. Esse mérito que a gente teve, né, de trabalhar, de produzir e deixar esse legado para que quem quer seguir, acho que é um belo exemplo porque ninguém come dinheiro, todo mundo sabe, né? O dinheiro é feito para gastar, é feito para empreender, é feito para tecnologia, é feito para você ter melhor condições de vida, que hoje, modéstia à parte, lembrar minha vida de moço e lembrar a vida dos meus filhos, né? A água e o vinho, porque as condições mudaram. Então, gente, eu não quero me alongar. Eu quero, mais uma vez, agradecer todos os vereadores, agradecer Nanico, o presidente da Câmara, né? Agradecer o prefeito, o Léo. Léo, eu sou cidadão ribeirão pretano, né? E eu tive a oportunidade com você que apresentou o projeto, viu, Léo? Eu nunca esqueço, não. Muito obrigado, viu? Então, gente, acho que para mim eu não sei lá, eu estou assim, que eu estou entusiasmado, eu estou, né, com o coração. Você não sabe nem bem dizer o que falar, porque eu gostaria de ficar falando bastante aqui, mas vai chegando uma hora que a gente vai perdendo o rumo. Então, eu prefiro parar por aqui, agradecer mais uma vez a presença de todos. Espero que todos tenham um bom retorno para casa. Muito obrigado pela presença, muito respeito pela presença de vocês, isso é muito importante para nós, e quero continuando com essa vida de um senhor de 83 anos, que ainda inspira alguma coisa, mas não porque eu tenho entusiasmo para deixar para minha família, para os meus sobrinhos, para os meus filhos. Muito obrigado a todos. Gente, boa noite. Muito obrigado a todos que compareceram, ao presidente do AB, padre Washington, padre Carmona, o Tirso, meu genro de sempre, e o pastor, os delegados aqui na mesa, o presidente, o Nanico, muito obrigado por tudo. Olha, gente, ele falou na nossa vida que, às vezes, é meio... Mas, quando ele foi presidente do Sertãozinho, ele fala, ele teve um dia das mães, que ele acompanhou para jogar fora, e eu fiquei sozinha com os filhos. Isso aí eu não esqueço. E quando nós casamos, quando eu cheguei, a finada minha mãe falou assim, olha, esse cheiro de garapão você vai aguentar? Eu falei, eu amo ele, mãe, por isso eu vou aguentar. E eu acabei... parabéns! E eu acabei ficando com o meu sogro, e o Zé Pedro, e o Toninho, e eu fiquei ali, ajudava meu sogro a vender pinga, a gente vendia leite, levantava 4h30 da manhã para matar porco. Eu vou falar para vocês, né? Às vezes ele nem... Não, ele não quer que eu fale, ó. Mas não, é só para falar para vocês que o Toninho levantava 4h da manhã para ir no engenho, era um engenho de pinga. E quantas vezes eu fui para Uberaba levar pinga junto com ele, num caminhão que pulava mais do que nem sei o que.
Eu passei, era e tinha um carro, os quatro sócios, cada sábado era um que ia. Ele vinha para namorar, quando nós namorávamos, ele vinha de caminhão namorar. Então, tudo bem, a gente gente, eu vou falar uma coisa. Eu aguento ele 58 anos e ele me aguenta, porque eu também sou meio chata. Eu sou mesmo. E 5 anos que nós namorávamos, e ele não falava em casamento, até que a Anitta, irmã dele, chegou e falou assim, olha, e a Inês, morreu minha afinada sogra, e a Inês, irmã dele, que cuidava dele, do Zé Pedro e do pai, né? E aí a Anitta chegou e falou para ele, está na hora de você casar, né? Porque aí para uma comandar aqui. Aí ele resolveu casar, mas olha, eu vou te falar, esse homem é difícil, viu? Foi na marra, dona. Gente, parabéns. Um abraço a todos e muito obrigada. Para terminar essa homenagem, eu não posso deixar passar. Antes mesmo da Rota do Turismo, antes mesmo da assessoria de imprensa, eu trabalhei por quase 10 anos sendo secretária na Copercana, Canoeste Cocred, e auxiliando o senhor Toninho Toniello, Fernandes dos Reis e Décio Rosa. Foi um aprendizado enorme e foi aí que eu aprendi o valor do cooperativismo. Hoje, eu quero deixar o meu muito obrigada por ter tido esse aprendizado com a família Toniello. Pude participar da eleição da Nelly, pude participar de todo o começo do Proálcool e de todas as vitórias que foram realizadas através do cooperativismo. Então, seu Toninho, muito obrigada. Que todas as homenagens o senhor saiba que são poucas, porque o senhor fez a diferença na vida de muitas pessoas. Uma delas foi a minha. Muito obrigada e que Deus o abençoe. Adriana Fagundes, para a Rota do Turismo.